O bate-papo agora é com o secretário estadual adjunto da Receita Estadual, Eduardo Jäger. Eduardo, muito bom dia, obrigado por atender a acústica, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Por acaso tu é parente da turma dos Jäger aqui de Camaquã ou não? Não. A minha família é de Lajeado. Ah, Lajeado. Não, nós temos amigos aqui que cultivam arroz aqui, uma turma muito bacana. Eduardo, uma coisa interessante nós falarmos nesse princípio de 2022 é justamente sobre as tarifas. Uma delas que nós chamamos aí a atenção, e o Rio Grande do Sul todo vai se impactar, obviamente, são a diminuição do imposto que gera sobre contas de luz, contas de combustível. E eu queria que tu explicasse para nós essa redução, o impacto isso no estado do Rio Grande do Sul e os benefícios do consumidor. Tá bem. Bom, as alíquotas do estado do Rio Grande do Sul, né, retornaram agora no início de 2022 ao patamar que vigia em 2015, né? Elas haviam sido majoradas devido à crise financeira que o estado passava, né? Sim. E devido ao trabalho que foi feito nos últimos anos, enfim, né, o ajuste fiscal conquistado, foi possível retornar aos patamares anteriores, né? Então, as alíquotas de gasolina, o etanol, a energia elétrica e telecomunicações voltam ao patamar de 25%, né? E a alíquota modal, que a gente chama alíquota geral de ICMS, que chegou a ser 18%, estava em 17,5% em 2021, né? Retorna ao patamar de 17%, né? Portanto, o estado do Rio Grande do Sul volta a ter as menores alíquotas do Brasil em todos essas mercadorias, né? Sim, a gente vê, Eduardo, assim, uma questão importante, né, que sempre se fala sobre o gigantismo do Estado e o aumento de receita ao longo do tempo. Quando havia inflação, sempre havia um crescimento da receita do Estado, em detrimento, muitas vezes, da perda de renda da população, mas para o Estado, infelizmente, era benéfico pelo crescimento da receita. Mas a inflação mesmo começou a gerar, assim, a partir de março do ano passado para frente, mas o Estado, se percebe o Estado tendo uma arrecadação firme, sempre positiva. O que está acontecendo? Eu estou falando antes da diminuição da receita. Como é que tu vê isso? Onde é que está vindo essa evolução da receita no estado do Rio Grande do Sul? A gente fez nessa gestão foi feita diversas medidas, né, de modernização da administração tributária do Rio Grande do Sul, né? Houve uma aproximação da Receita Estadual junto aos contribuintes, né? Procurar ouvir os setores, ouvir os segmentos econômicos, né? Entender os problemas e tentar resolver da melhor forma, né? Criar uma sinergia entre o setor público e o setor privado, né? Então, claro que a inflação, os aumentos que a gente teve recente dos combustíveis, energia elétrica, tudo isso ajuda, claro, a manter a arrecadação, né? Mas no médio e longo prazo, o que interessa são essas ações que criam esse ambiente favorável ao desenvolvimento econômico, né? Bom, a questão da atividade comercial, sem falar que houve essa questão da pandemia, eu tenho assim uma colocação para falar para ti sobre a questão do papel do Estado na economia. Claro que o Estado foi constituído com uma finalidade, foi crescendo suas estruturas, porém a iniciativa privada é a responsável pela maior geração de empregos. E a gente vê uma grande dificuldade, e é isso que eu queria também aproveitar a tua entrevista, uma grande dificuldade da gente ser empresário, da gente virar empresário, a gente se manter empresário. E muitas vezes a gente vê o Estado como o ente fiscalizador, mas ele não importando se a minha empresa vai dar certo ou não vai dar certo, se eu vou quebrar, se eu não vou quebrar. Como eu não te conheço assim pessoalmente, não sei a tua formação e de onde tu vem, Eduardo, eu queria entender um pouquinho mais a teu ponto de vista do papel do Estado nessa relação. Muito importante essa tua questão, tá? Isso é uma das mudanças de mentalidade que a gente tem procurado trazer para a Receita Estadual, né? Eu costumo dizer que o Estado e o contribuinte, eles têm que ser parceiros, eles não são adversários, né? Quem é adversário do Estado e da Receita Estadual e do contribuinte, né, é o sonegador. É esse que a gente tem que combater. Agora, o Estado tem um papel de entender, de visualizar o negócio, né, e procurar entender as dificuldades do empresário. Realmente a gente sabe, a gente tem consciência que ser empresário nesse país, né, não digo só aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas no Brasil,
é uma tarefa de gincana, né? É bem complicado, né? E tudo que a gente procura fazer é tentar ajudar e tentar facilitar a atuação do contribuinte, né? O nosso grande objetivo, né? O nosso subsecretário Ricardo Neves, ele costuma dizer, né? E nosso grande objetivo seria, o nosso grande sonho seria buscar a obrigação acessória única, né? Sim. Quer dizer, o empresário, ele se preocupa com o negócio dele. A parte tributária, quem tem que se preocupar e dar condições para que seja cumprido todas as obrigações seria o Estado. Sim. Claro que isso é um processo, né, de evolução ao longo do tempo para se chegar nesse ponto, mas com a evolução tecnológica, quem sabe, no futuro, se a gente tiver esse objetivo, a gente consegue, né, perseguir essa meta. Agora, aquele que se desvia, que sai da linha, né, da conduta, da ética e da contribuição, bom, esse sim, esse tem que ser penalizado, né? Sim, porque... Agora, esse prejudica, inclusive, o bom empresário, né? Aquele contribuinte que busca cumprir com as suas obrigações e cria uma distorção no mercado, né? Sim. É isso que a gente tem que evitar, essas distorções. Deixa eu te perguntar uma coisa, Eduardo. Você que é dito direto da Receita Estadual, qual é o impacto? Já começou aqui em Camaquã, começou a dar um impacto na gasolina, que visivelmente a gente vê nas postas de combustível. Como é que vocês estão percebendo do governo essa reação da diminuição das alíquotas? Assim, numa conta, vamos dizer assim, direta, né, a nossa expectativa é uma redução de receita em torno de 3 bilhões, né? 3 bilhões, né? Claro que isso é relativo, né? Porque a gente imagina que essa redução dos preços da gasolina, da energia, isso ajuda a movimentar todos os negócios, toda a economia do Estado, né? Então, uma boa parte disso, a nossa expectativa é que traga um novo reinvestimento, né? Uma nova receita para o Estado e aumentando o volume de negócios. Principalmente, eu acho muito importante esse momento que a gente está vivendo, né? Essa redução ter vindo nesse momento de retomada da economia, né? A gente espera que a pandemia diminua aí os efeitos da pandemia, né? Então isso ajuda a alavancar muitos negócios que a gente sabe, muitos empresários tiveram que fechar seus negócios, outros passando por dificuldade. Eu acho que vem num bom momento isso para ajudar a retomada da economia no estado do Rio Grande do Sul, né? Para vocês da Receita, o valor da diminuição do imposto reagiu conforme vocês esperavam nas bombas ou ainda tem valor a diminuir mais, Eduardo? Ainda tem valor, né? A gente acha que ainda tem. Nós baixamos em torno de 44 centavos, né? O imposto no litro da gasolina, mas a gente sabe que os estoques a gente conversa muito com o Sulpetro, né? Os estoques dos postos, eles demoram entre 10 e 15 dias para girar, então esse repasse está sendo, aos poucos está sendo repassado ao consumidor. Tu acredita que chega isso na bomba, assim, lá no finalzinho para o consumidor, chegaria o quê? Uns 80 centavos o preço, assim, daqui a uns dias? Pelo efeito do imposto são 44 centavos, né? Pelo efeito do imposto. Isso, agora o mercado é que vai dizer o quanto cada um vai poder, né? Inclusive eu gostaria de ressaltar aqui, chamar atenção para os ouvintes, né? Do aplicativo do menor preço, né? Ah, sim, nós usamos aqui. Isso, muito importante legal. Pesquisar e ajudar, né? Procurar os postos que já reduziram, né? Isso vai ajudar a baixar o preço rapidamente. Ontem a nossa reportagem de rua circulou e já percebeu alguns postos mantendo o preço ainda igual, outros já conseguindo fazer uma redução. O pessoal reclama aqui, só um comentário, o pessoal reclama aqui, os ouvintes, o seguinte: quando tu pensa em aumentar a gasolina, a reação é imediata. Quando é para baixar, o negócio é lento, Eduardo. Acontece lá já também isso ou não, hein? Acontece, isso acontece no estado inteiro. Né? A gente percebe isso, o aumento ele é repassado imediatamente, né? E até porque a gente compreende um pouco a gente conversa muito, né, com os setores econômicos e com os postos, né? A gente sabe que o pessoal acha que a margem é muito alta, a margem é pequena. Não, é pequena. Né? Então eles têm essa dificuldade, a gente tem que compreender isso. Eu já trabalhei com gasolina e combustível, já sei disso. Bom, pergunta o seguinte, uma outra coisa imperceptível ainda para nós, que não está nas placas, não está na rua, é a questão da água e da energia. Que impacto nós teremos nas nossas contas que vão vir agora, lá para fevereiro, referente de janeiro, Eduardo?
A conta da energia já vem, né? Da energia e de comunicações já vai vir direto na próxima fatura, né? Sim. Então, assim, aquele período que é faturado, que é medido a partir de 1º de janeiro, ele já tem uma incidência menor de tributo. Então, quem pagava, a título de exemplo, quem pagava em torno de R$100 de conta de luz, vai pagar 93 pelo mesmo consumo, em decorrente dessa redução. Equivalente a 7%, mais ou menos. 7%. Mais ou menos isso, dá 6,60 e poucos por cento. A nossa conta aqui na rádio é alta pra caramba, tia. Nós temos 2 estúdios funcionando aqui, eu vou ficar feliz da vida com desconto, viu? A redução da alíquota, né, de 30% para 25% representa uma redução de imposto de 22,23%, né? Qual o impacto na conta do Estado, só a energia, a redução de imposto, dentro daqueles 3 bilhões que tu fala? Sim, dentro está tudo somado, tá? O impacto da energia, da comunicação, dos combustíveis e da alíquota modal, né? Tá? Nesses 3 soma todos. Só para terminar, alimentos, alguma alíquota que houve alteração de alimentos também, Eduardo? Não, os alimentos, de maneira geral, eles ou estão por frutas e verduras já são isentas de ICMS, Sim. né? E os demais alimentos, quase todos estão na cesta básica. Agora, aquilo que o consumidor compra no supermercado, que é tributado à alíquota modal, que são as demais mercadorias que eram tributadas em 17,5%, passaram a ser tributadas em 17%. Então, Sim. Isso de maneira geral, né, haverá a gente tem uma expectativa de redução, né, de preços, inclusive pela a própria energia, né, dos estabelecimentos comerciais, né, os serviços que eles usam, o transporte, como está reduzindo a tributação dessas mercadorias. Sim. Isso provavelmente traz uma redução de custo e permite uma redução de preços. Né? Bom, uma pergunta de um ouvinte aqui, pergunta sobre a base de cálculo. A base de cálculo alterou ou é a mesma base de cálculo para o imposto? A base de cálculo seria a mesma, né? É meio... em relação ao combustível que tem que se cuidar. Em relação ao combustível diminuiu. Tá? Por quê? Porque a gente tem a sistemática de substituição tributária, que é uma sistemática de arrecadação. Sim. Tá? Mas essa diminuiu efetivamente, tá? Sim, na luz não. Mas sempre lembrando que a base de cálculo em matéria de ICMS é o preço da mercadoria, né? Sim. É essa que conta. Então, diminuindo o preço, diminui o tributo. Além de ter diminuído a alíquota, né? Sim. Aqui uma grande atividade que tem hoje em dia, representantes, taxistas, aplicativos, ônibus circulares, né, ônibus públicos, ônibus que circulam na cidade, isso tudo vai impactar bastante na economia para essas categorias, né, secretário? Lembrando que o diesel não havia majoração de preço, né? O diesel no Rio Grande do Sul já era tributado em 12%, que é também a menor alíquota para o diesel no Brasil, né? Os estados que menos tributam diesel tributam em 12%, então não houve mudança em relação ao diesel. Não houve, né? Mas em relação à gasolina, né? Voltando à questão da base de cálculo, para falar no preço de que a gente chama preço de pauta, né? Seria Sim. comumente conhecido da gasolina, né? Houve uma redução da base de cálculo 6 de 6,62, tá, para 6,17. Tá? Então, assim, o preço que a gente estima através da nossa pesquisa, tá, que foi feita, esse preço já está congelado desde novembro. Sim. Então, ele só adequando a alíquota passou de 6,62 para 6,17. Tá. Por isso os 44 centavos aquele que a gente Deixa eu lhe perguntar uma coisa, se o senhor puder ser bem franco para mim, é importante, até para a gente fazer justiça quanto a isso que está acontecendo. Sábado eu abasteci em Passo de Torres. Abasteci a mais ou menos 50 centavos de litro mais barato que no Rio Grande do Sul, que é pulando o rio ali. Como é que eles usam a base de cálculo dele lá para ser uma gasolina mais barata que a nossa? Como é que funciona essa relação? Não sei se vocês permanentemente acompanham para ver como é que está Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Perfeito. Assim, é feita uma pesquisa, tá, para definir. Tá? Essa pesquisa no Rio Grande do Sul hoje é feita ela é uma ponderada, tá, um preço ponderado, então é feita a pesquisa em todo o estado. A gente tem esses dados disponíveis no nosso portal, na internet, inclusive tem para o município de Camaquã, se vocês quiserem olhar por município, tem diariamente atualizado no nosso portal os valores da pesquisa, tá? Tá. Então, é feita uma pesquisa e é feita uma média ponderada do preço.
E aí esse que dá o preço. Então, assim, mesmo a gente tendo, quando tu abasteceste em Passo de Torres lá, havia ainda diferença de tributação. Lá, sim, havia diferença. Foi Santa Catarina 25, aqui no Rio Grande do Sul 30, né? Com a redução essa dos 44 centavos, nós chegaríamos a um preço muito próximo. Certo. Você falou que tinha 50 centavos de... Mais ou menos 50 centavos. Então, diminuindo 44 aqui, a nós fosse repassado integralmente a redução do imposto, chegaríamos a um preço muito parecido. Então, o preço não vai ser igual, por quê? Porque a média do preço no estado vizinho, aqui no estado de Santa Catarina, provavelmente vai ser diferente da média do preço do estado do Rio Grande do Sul, por características diferentes de mercado, de localização, enfim, né? Então, a nossa pesquisa reflete o preço praticado. Então, quanto menor for o preço praticado, menor vai ser o preço de tributação. É muito legal a gente bater o papo. Você é o secretário adjunto da Receita Estadual, é isso? Isso, né? Isso. É interessante, a primeira vez nós estamos batendo um papo para conhecer um pouquinho o meandro da máquina do governo, como é que vocês fazem os cálculos. Esse aplicativo que tu falou do menor preço, né? Ontem cedo o meu colega aqui trouxe, olha aqui o aplicativo Camaquã, o preço tal. Aí eu disse para ele, esse preço tal tem uma divergência, porque provavelmente é um preço de convênio com algum cliente, tal coisa, porque o preço estava bem mais baixo que estava na bomba. Então é uma questão assim, de cada... Porque vocês controlam pela nota fiscal emitida, é isso, né? O preço do menor preço, que está no menor preço, é o preço efetivamente praticado na bomba quando o contribuinte bota o CPF. Então, assim, o que alimenta o aplicativo é a colocação do CPF na nota. Então, o contribuinte colocando o CPF na nota, ele alimenta o sistema. E aí fica registrado para qualquer outro contribuinte consultar. Tá. Essa divergência entre o aplicativo e o que está na bomba, como é que a gente justifica isso? Olha, se for no mesmo posto, o posto deu algum desconto. Pois é, eu imaginei algum convênio, alguma coisa que possa ter. Eu desconheço. Talvez seja um preço promocional para determinados. Alguns postos fazem isso, uma determinada empresa faz um preço promocional, né? E vocês não tem como saber. Exatamente. Mas assim, se é naquele posto, alguém abasteceu, colocou o CPF ali, né? No momento que o consumidor chega ali, ele pode mostrar um aplicativo, olha, vocês venderam. Né, eu gostaria de ter o mesmo preço. Eu estou aproveitando que tu está me dando chance de perguntar, não sei como é que está o tempo aí, mas vamos falar sobre a nota fiscal, aí sobre o pessoal botar o CPF. Eu, por exemplo, tenho as entidades que eu já cadastrei lá, peço para sempre botar o CPF para poder direcionar recurso para as entidades. Funcionou bem esse sistema, secretário, assim, das pessoas... comprarem a ideia, porque há uns anos atrás, aqui uns 2 anos atrás mais ou menos, estava muito fraquinho esse negócio do pessoal escolher entidades para ser beneficiada com a nota fiscal gaúcha. Como é que o senhor está vendo isso? Tem discrepância na região, no municípios? Tem funcionado muito bem, viu? E agora, no último mês, agora em dezembro, foi lançado, não sei se vocês tomaram conhecimento, enfim, né? Foi lançada uma nova modalidade, né? Que é o Receita Certa, né? Que é quando há um aumento de arrecadação no varejo, tá? Aquilo que houve de aumento acima da inflação, o Estado está devolvendo aos contribuintes, né? E não é sorteio, não é nada. Então, você tem uma devolução, a cada trimestre é feita a medição, e os contribuintes têm a devolução. A devolução máxima agora, no último trimestre, em dezembro, foi R$190, né? Então, a pessoa recebeu de volta, por ter botado seu CPF, além do desconto no IPVA, além do sorteio instantâneo que tem, que é a Receita da Sorte, né? Além de contribuir para uma entidade, né, aquela entidade escolhida, ele ainda tem essa devolução. Então, isso estimulou muito cadastros de novos cidadãos no Nota Fiscal Gaúcha, e isso ajuda as entidades, né? Quanto mais pessoas se cadastrarem, mais... pessoas escolherem determinada entidade, né, mais aquela entidade vai ser beneficiada. Temos que falar mais sobre isso, secretário. Eu acho que é uma coisa importante, viu, falar sobre a entidade. Quem fez um trabalho muito legal aqui conosco foi o atual prefeito de Arambaré, o Jardel Cardoso, que numa época ele estava atuando numa área da secretaria, junto ao Cine, se não me engano, e ele percorreu aqui, todo mundo fez um trabalho magnífico, e aí um monte de entidade começou a aparecer, né? Esse é um trabalhinho de formiguinha que acaba colaborando. Eu acho importante ressaltar o seguinte: às vezes o cidadão tem medo de colocar o CPF por achar que está sendo monitorado pelo Estado. Tá? Não está. O que o Estado monitora é o estabelecimento comercial, é isso que interessa.
Então, inclusive, alguém pode, determinado familiar, né, concentrar todas as suas compras, né, no CPF de um familiar. Mas nós já estamos sendo monitorados hoje com a Receita Estadual, com o Big... nós somos um Big Brother quase hoje. Né? É verdade, mas o objetivo do CPF não é controlar o cidadão. Sim. Então podem ficar bem tranquilos em relação, nem Sim. nós nem a Receita Federal controlam. Para o Estado é bom que haja consumo, que haja venda, que haja emprego, que haja consumo, né, de gasolina, de tudo, né? Porque se nós não gerar isso aí, o Estado não tem renda. Isso, perfeito. Acho que é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, exatamente. E assim, quanto mais crescer a arrecadação de forma espontânea, por os contribuintes terem essa consciência cidadã, né? menor poderão ser as alíquotas, né? Porque o Estado ele não existe para dar lucro, né? Ele existe para suportar os serviços que eles têm que prestar. É que estava fazendo saúde, assistência médica, enfim. Né? Há muito tempo, secretário, a coisa está ao contrário, a gente não está vendo quase devolução, né? Agora, eu fico feliz cada vez que há um anúncio do governo, vamos fazer isso, fazer aquilo, devolver um pouquinho de dinheiro para o hospital, que está... Quer dizer, eu sei que é uma máquina gigante para se mexer, né? Salário de professor, que é outra coisa também que está se mexendo, alguns estão reclamando aí, secretário. Pessoal da oposição. Mas eu digo o seguinte, tem que fazer isso, eu tenho que sentir como consumidor que o Estado está me devolvendo, porque até agora o Estado recebe e não devolve. E é isso que nós temos que sentir. Isso que o senhor falou, olha, devolvi 197 pila, porque tu gastou, foi aumento de renda, entrou na minha conta. Ótimo, que bom. Me sinto satisfeito de ser contribuinte, né? Isso. E lembrando a criação do Devolve também ICMS, né? Que foi para as famílias de baixa renda, né? Também muito ajuda. Importante. Também ajuda, né? R$400 foi agora entregue em dezembro, né? Então, para as famílias, aquelas que fazem parte dos programas sociais, uma parte do ICMS já está retornando diretamente para essas pessoas, né? Ajudando muito nesse momento. Né? E ajuda no consumo que vai romper. Secretário adjunto da Receita Estadual, Eduardo Jäger, que é lá de Lajeado. Meu amigo, linda tua terra lá, viu? Eu adoro ir para lá quando eu ponho oportunidade. Teutônia, Lajeado, Encantado, é uma maravilha aquilo lá, hein? É verdade. Eu tenho ido pouco ultimamente. Grande abraço, obrigado pelo carinho de atender a acústica aí, fizemos 30 minutos de entrevista, mas eu acho que valeu, estamos à disposição uma hora dessa, se tu quiser também trazer alguma informação nova, somos muito receptivos, tá bem? Da mesma forma, estamos sempre à disposição aqui da Rádio Acústica. Um abraço para vocês aí. Um abraço.